Luciano, Rodrigo e Newton. Homens em Foco. A partir da perspectiva masculina, a abordagem de temas do nosso dia a dia. Agora, todo sábado às 15 horas, aqui na Rádio Gospel Capital. Maravilhosa, poderosa paz do Senhor Jesus. Com muita alegria dentro da nossa alma, a qual estamos aqui nesta tarde de sábado, né? Mais uma vez reunidos e unidos em adoração ao Pai através dessa programação de rádio Homens em Foco. Louvo a Deus pela essa boa oportunidade que a qual o Senhor nos dá neste dia, tá bom? Nosso mestre Diácono Daniel, as primeiras palavras. Amém, Bispo. Boa tarde a todos, boa tarde, Pastor Luciano, Bispo Osmar e a todos os ouvintes da Rádio Gospel Capital. Como sempre, eu vou saudar-lhes dizendo-lhes: Re eirene tu, Kyrio, tu, Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus em grego. Que essa programação seja uma programação abençoadora para a sua vida nessa tarde desse sábado tão maravilhoso que o Senhor preparou para nós. Amém. Pastor Luciano Anchila. Legal. Uma boa tarde para todos que acompanham a partir de agora o programa Homens em Foco. Que alegria poder estar aqui com o Daniel, nosso bispo também, fazendo muita falta os nossos companheiros, né? O pastor Rodney, que teve também imprevisto, o nosso irmão Newton, uma emergência médica, mas está tudo bem, graças a Deus. Seguimos por aqui, né? O WhatsApp da rádio está aberto, é o 11 96767 3553. Que bom, né? Então você que está aí na escuta, compartilhando conosco, entre em contato conosco através do Zap, peça uma oração, participe juntamente conosco, né? Daquilo que nós vamos meditar nessa tarde. O tema que nós escolhemos hoje chama-se O Brilho de uma Vida Produtiva. Primeiro nós vamos descobrir o que quer dizer ser produtivo, né? Materialmente e espiritualmente, tá bom? E depois nós vamos destrinchar isso aqui, né? Nós temos um objetivo, levar todos os nossos participantes a refletir sobre o perigo da fofoca e das distorções bíblicas. Entendeu? Muito bom. Então as pessoas estão aí, né? E querem produtividade, mas não querem pagar o preço da produtividade. Querem produtividade distorcendo a Bíblia, Bispo, que nós vemos muito na internet hoje, as pessoas distorcendo a Bíblia, querendo audiência, né? Fofocas, pessoas que criam imagens, reconhecimento falando mal dos outros na internet. Aí. Mas o povo de Deus gosta de fofoca? Eu vou ficar neutro nessa. Tem gente que gosta, né? Tem gente que não gosta. Por exemplo, o jacaré. O jacaré tem bastante carne, né? Mas a parte do rabo dele que é boa. Então todo mundo vai comer o rabo só do jacaré. Entendeu? Então, você já imaginou se todo mundo optasse pelo preto? Só que seria do branco, do azul, do verde? Pois é, né? Bispo. Pois é. Então cada um tem o seu pedaço, tá bom? Agora, que existem distorções em abundância, isso nem se discute, né? Sim. É uma realidade, como o Daniel disse, né? Com o advento da internet, as distorções, elas sempre existiram, né, Daniel? Mas com o advento da internet, isso se popularizou e um maior número de pessoas tomou conhecimento, né? Ficou mais fácil, né? Verdade. Antigamente você ia falar mal do outro daqui a 4, 5, 10 quilômetros. Hoje em dia você pega a internet aí, tá tudo tão fácil, né? Pois bem, o resumo da mensagem. Deus tem confiado grandes coisas em nossas mãos. Uhum. Essa é a verdade, né? Então, se a gente formos refletir sobre o que Deus tem confiado em nossas mãos, não é pouca coisa, não é muita coisa, né? Deus acredita em nós e no nosso potencial. E Ele deixa em sua palavra princípios maravilhosos sobre sermos produtivos, sobre santidade e frutificação. Vamos falar um pouquinho sobre o produtivo ser material. Como é que seria isso? O que nós deveríamos fazer para sermos uma pessoa produtiva materialmente? Basta que a pessoa ela tenha força de vontade, que ela tenha objetivo,
né? O senhor está perguntando o que é necessário para produzir materialmente? É tudo, né? Tá, muita eficiência naquilo Isso. que se faz, produtividade fala a respeito de eficiência, né? Tem gente que está tentando produzir, mas por falta de eficiência trabalha e não vê a obra das suas mãos, né? Mas em regra, para você produzir bastante, você tem que ser esforçado, ter objetivo, ter vontade de trabalhar, de acordar cedo, de dormir tarde e coisas semelhantes a estas. Eu já conheci algumas pessoas, não poucas, né? Que tem um trabalho nas suas mãos, começa fazendo até bem, depois para no meio, né? E não dá continuidade à produtividade dele. Eu lembro da igreja de Éfeso, né? Jesus fala, lembra de onde caísse, volta, arrepende-se, né? E volta a praticar. E outra coisa, né, bispo? Hoje a gente entende que é a coisa mais simples do mundo, fácil, começar as coisas. A gente tem muita disposição para começar, porque começar não dá trabalho. O que dá trabalho é depois de começar, né? Até chegar ao fim da estrada. Tem que andar muito, tem que ir desviando dos percalços, tem que derramar muita lágrima de dor, muito suor de canseira. E espiritualmente falando, a gente sabe que as pessoas começam, mas elas não conseguem terminar. É difícil, né? Muito difícil. E eu também acho o seguinte, porque a Bíblia diz que Deus não dará para nós um peso além daquele que nós possamos carregar. Não é? Então tem pessoas que pensam que o fardo dele é muito pesado, e não é assim não. É porque tem gente que é preguiçoso mesmo, né? Cheio de vagal. Ele disse para Josué se esforçar, né? Isso aí. Por 3 vezes, né? Diga-se de passagem, 3 vezes. Diga-se de passagem, acho que até mais, hein, Daniel? Lá em Josué capítulo 1, esforça-te, tem de bom ânimo, seja corajoso. Acho que tem até mais do que 3 vezes, salvo engano. Mas assim, bispo, é como o senhor disse, não é que Deus deu fardo pesado. É que para quem não tem vontade, qualquer peso é carga a mais. É verdade, é isso aí. Eu achei interessante isso aqui. A pergunta é, mas afinal, o que é ser produtivo, né? Aí ele responde, produtividade é realizar o máximo com aquilo que você tem em suas mãos. Quer dizer, aquilo que você não tem, você não pode produzir. Você tem que produzir aquilo que você já tem nas mãos. Tem pessoas que às vezes eles esperam chegar a algo melhor para entregar uma produtividade melhor, mas podendo produzir melhor com aquilo que ele pode fazer, dentro dessa sua frase aqui, né? Certo. Tem algumas pessoas que observam o meu trabalho, como eu me equipei bastante nas minhas ferramentas, e as pessoas às vezes querem entregar a mesma coisa, querem comprar a mesma coisa, mas não querem entregar da mesma qualidade com o que já tem, naquilo que é possível deles fazerem. Pô, cara, eu quero comprar uma dessa e tal. Eu falei, mas entrega antes. Porque se você olhar os meus trabalhos quando eu fazia manualmente, eu era quase a mesma coisa da máquina. A máquina foi para agilizar o meu serviço. Com certeza. Né? Mas antes eu fazia, com aquilo que eu tinha nas minhas mãos, eu fazia o meu melhor. Então, da mesma maneira, trazendo pro lado espiritual, a gente tem que fazer dessa forma, né? É verdade. Não precisa esperar ter um cargo elevado para entregar o seu melhor diante de Deus. Outra coisa, né, o Diácono Daniel? Você comprou outras ferramentas, não é isso? Então, mas você precisou aprender a trabalhar com ela primeiro para trabalhar. Sim. Não é? Até porque com a ferramenta certa, mas sem a eficiência, tem tudo para ter produtividade, mas por falta de competência, acaba não usando o máximo daquela ferramenta, né? Vai ser muito número com pouca qualidade. Hoje eu vi uma pessoa, né? E ele falou, eu vou comprar um carro. Eu falei, tá bom, que bom que você vai comprar um carro. Mas primeiro tira a carta. Exatamente. Entendeu? Aí ele ficou olhando, falei, mas... primeiro é a carta. Na cadeia produtiva tem as etapas, né, bispo? Você não começa a construir uma casa pelo telhado, né? Você tem, tudo tem um determinado tempo. Olha só que Mário Sérgio Cortella, filósofo, ele disse, e eu me lembrei quando aqui tratamos desse assunto. Faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então é aquele versículo de Eclesiastes 9:10, né? Tudo quanto vier a tuas mãos para fazer, faça-o conforme as tuas forças, porque para onde tu vais, não há ciência nem indústria alguma. Sim, e conforme as tuas forças, né, bispo? As pessoas, na verdade, não sabem a força que têm.
Pode ser que alguém nos ouvindo falar isso, é o meu limite. Não, às vezes a gente consegue extrapolar o nosso limite, às vezes a gente consegue descobrir força que a gente não tem, e geralmente, Daniel, a gente acaba descobrindo qualidades maravilhosas que até então nós tínhamos, mas não sabíamos exatamente no momento da dor, né, no momento das dificuldades. Isso. Então, o crente, claro, é limitado, ao contrário do seu Deus que é ilimitado. Mas tem gente que não sabe que pode muito mais do que tem feito até os dias de hoje, entendeu? Justamente por não entregar o seu melhor. Isso aí. A gente consegue explorar o potencial do nosso máximo, bispo, quando a gente procura fazer o nosso melhor. Isso. Pode ser que o nosso melhor não agrade as outras pessoas, mas foi o melhor que a gente pôde dar naquilo e por isso a gente tem que ficar verdade. muito feliz. Que coisa maravilhosa, né? Quando você entregar o seu esforço máximo, que é ali, aí você não vai ver que não consegue, aí sim Deus entra com providência, né, pastor? Mas sim. assim, você tem que entregar o seu esforço máximo, né? Falou tudo. Porque o pastor aí falou uma frase muito, muito importante lá na Casa de Paz, né? Na quinta-feira, que o senhor orava por uma mudança de vida, e nunca tomava atitudes diferentes só que para sua vida ter sido mudada. E o senhor se esforçou, teve um esforço máximo aí de 5, 6 anos de estudo, horas e mais horas de dedicação e leitura de livros para ter um retorno daquilo que o senhor queria. Então o senhor fez o esforço máximo. Agora Deus vai fazer o milagre de acontecer com que a sua profissão exploda aí para conseguir trazer o retorno da sua produção dentro de tantos anos buscando o conhecimento da advocacia. Então, Verdade. Vocês falando sobre isso, né? Me fez lembrar da mulher lá da viúva, né? Que estava lá na fila para apresentar o máximo dela, né? Ela pegou 2 denários e colocou. Uhum. Né? E os outros tudo colocavam sobre. E Jesus olhando. Sim. Jesus ali prestando atenção na mulher. Falou, puxa vida, o que essa mulher vai fazer? Né? No meio desses ricãos aí. Uhum. Mas Jesus disse que ela deu o melhor dela. Não se trata de quantidade, né? Se trata de qualidade. E qualidade fala de esforço. Se esforce para entregar o melhor. Eu tô aqui com um local que eu coloquei aqui, olha. Deus é responsável por aquilo que Ele tem dado a mim e a você. Aí vem, porém você é responsável pelo que você faz com aquilo que Deus lhe deu. Vamos pensar aí nos três cabras lá, né? O Senhor saiu, deu 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. Os 2 primeiros foram responsáveis, e o terceiro? Enterrou, né? Será que não é assim que muita gente faz? Não é? Todo mundo recebeu, né? Então. Mas teve gente que preferiu enterrar, e esse enterrar talvez seja um símbolo de não tentar, de não se esforçar. Gente que não tenta, gente que não se esforça, primeiro, nunca vai saber qual é o seu limite e sempre vai entregar porcaria. Nunca vai ser celebrado. Quem faz um trabalho com excelência, bispo, sempre será lembrado. Com certeza. Não é verdade, Daniel? Até mesmo na profissão, né, a gente observa, o Daniel é um empresário também, o nosso querido irmão Newton, que hoje não está aqui com a gente, são pessoas que, se não entregarem o melhor naquilo que fazem, eles vão ter que lidar com a possibilidade de que tem gente, às vezes, na esquina próxima, fazendo muito melhor do que o que eles estão apresentando. E o que me chama a atenção nesse texto, desses 3, tem gente aí? Não. Tá, desses 3, o que acontece? Diz que o Senhor deu a cada um segundo a sua capacidade. E a Bíblia diz também em Romanos, só não recordo o capítulo e versículo, que os dons e a vocação são irrevogáveis. Irrevogáveis. Dentro dessa palavra que o senhor falou, que Deus é responsável por aquilo que Ele nos dá, e a gente é responsável pelo aquilo que Deus nos deu. A gente vai prestar conta, né? É por isso que a gente lembra daquele texto lá que muitos vão chegar para Jesus dizendo: Senhor, em Teu nome expulsamos demônios, curamos, pregamos, ganhamos milhares de almas. E Jesus vai chegar e falar: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Tinha o dom? Tinha. Tinha a vocação? Também, mas não estava fazendo aquilo que era certo com isso que Deus deu, né? Então, o que é que Deus espera de mim e de você? Fidelidade. Mas dentro da fidelidade, ele precisa de produtividade. Nós nascemos para produzir. Sim. Não é? Não produzir contenda, não é isso? Sim. Mas produzir coisas boas. Mas tem gente, viu, bispo, infelizmente, até mesmo dentro do seio das igrejas, produzindo, porque o ser humano, ele é uma máquina pronta para produzir. Sim.
ele pode escolher produzir coisas ruins, como também coisas boas. Aliás, a Bíblia Sagrada, daqui a pouquinho eu pego a referência, diz que tem gente que não consegue nem dormir se não fizer a maldade antes. Meu Deus. Então veja bem, Ordem. nós somos uma máquina de produção. Agora, nós temos a opção de produzir boas coisas. E melhores ainda se nós olharmos para a palavra de Deus. Aí é que a gente, segundo as pessoas, segundo o nosso Deus, eles observarão não apenas a produção, mas o prazer de produzir o que é bom. Isso é verdade. Isso que é legal. Deixa eu soltar uma pergunta Fica à vontade. para os senhores aqui. Fica à vontade. Só não Ô, pode bispo, ser e pergunta pastor? difícil, hein? Não, é fácil para analisar. E pessoas que produzem coisas más, mas agem como se tivesse tudo bem. Eles são nesses, né? Falsidade e tal. Falsidade, não tem fidelidade. Porque tem pessoas que vivem dessa forma, meu Sim, bispo. sim, é verdade. Trata outras como cachorro de rua, né? Falsidade pura e age como se tivesse tudo bem. A fidelidade, quando se diz infidelidade, Fidelidade. Ao contrário da fidelidade, né? infidelidade. Quando se diz fidelidade, é em tudo. Não é só ao Senhor, é comigo e você. Seu próximo, né? Entendeu? Então, nós nascemos. Se eu vou pegar a Bíblia, lá em Eclesiastes 7:29, diz: vejam isso de tanto eu andar. Somente isso eu achei. Deus fez o homem reto, mas o homem busca muitas invenções. Quer dizer, dá lugar para o inimigo vai trabalhando na mente, e daqui a pouco tá como Adão e Eva, né? Comendo o fruto proibido. Mas a gente tem que ter muito cuidado, né? Para não sujarmos, como é que é mesmo? Vituperarmos. Vituperar é envergonhar, né? Vitupério é vergonha, né? É vergonha. Vergonha é o nome de Cristo. Ó, Jesus. Provérbios capítulo 4:16. Porquanto os maus não conseguem conciliar o sono enquanto não praticam Meu o mal, Deus. não podem dormir se não fizer tropeçar alguém. Ai. Então as pessoas elas podem produzir. Agora, que produto elas estarão dispostas a colocar nas prateleiras da vida? Aí é uma opção delas, né? E diz que aquilo que eu semear, eu colho, né? Sim, Se eu semear semente. do Espírito, colherei do Espírito. Bispo, tudo é semente na vida. Tudo, absolutamente tudo, nada deixa de ser semente. Até um bom dia que a gente dá já produz uma colheita chamada do outro lado, bom dia também. Por isso que tudo que a gente for fazer, não importa se a gente ganha pouco ou se a gente ganha bem. Não importa se os outros estarão vendo ou se não. Nós temos que fazer o nosso melhor, dar o nosso melhor. Deus não abençoa um outro tipo de gente, senão gente que dá o seu melhor nas condições e que tem ali para dar esse melhor, entendeu? Então, princípio, né? Beabá de crente, fazer as coisas bem feitas. A verdade é que Deus sempre nos dá coisas boas para trabalhar, né? Amém? Bom, então a pergunta que hoje... Tem gente aí. A pergunta que hoje é essa, né? Você está fazendo a coisa certa? O que é relevante para você? Precisa colocar uma cadeira aí. Né? Eu vou continuar. Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui a folha. Vamos lá. O que é que você quer para a sua vida? Né? Você está vivendo da sua maneira ou da maneira que Deus quer? Então pergunte a Deus qual é a vontade dele para você. Vale pontuar que o sucesso para Deus é dar frutos. Dar frutos. Se a gente não der frutos, nossa, a Bíblia tem tantos alertas. Inclusive Jesus disse que o machado já está posto à raiz, né? Então quer dizer, ele está pronto para podar as árvores que dão bons frutos para que possam dar ainda mais, mas o machado também vai servir para cortar e jogar no fogo, né? Veja bem, a Bíblia em Gênesis, ela nos disse o seguinte, bispo, o nosso Deus dizendo para nós crescermos e também ter a possibilidade da multiplicação. Sim. Então, veja que Deus está falando, vocês precisam ser produtivos. Né? Um ser humano que não produz absolutamente nada ou que produz coisas ruins, está contrariando diretamente uma ordem dada no Éden.
Por isso que tem muita gente sofrendo. Por que as pessoas sofrem? Porque elas não produzem o que deveriam produzir. E por terem esse defeito de fabricação, o grande resultado, a grande colheita é a tristeza na alma. A gente só vai ser feliz se a gente funcionar para aquilo que a gente foi inventado, criado, trazido, concebido e etc. E a verdade, pastor Luciano, senhores pastores, a verdade é uma só. Que a gente, isso aí não... Deus nos chamou, não foi somente no lado espiritual não para produzir, no lado material também. Sim. Né? Eu conheço muita família que tem filhos, e os filhos não são produtivos. Dorme de dia e de noite, né? Ou melhor, dorme durante o dia e de noite vai atrapalhar os outros. Passa a noite toda acordado. Ô bispo, abrindo aqui um parênteses, né? Acabou de chegar aqui em nosso meio, nosso querido irmão Nilton tem tanta vontade de fazer rádio, né? Que legal, que bacana. Teve uma emergência médica, já diz aí como que tá a esposa e dá a sua consideração inicial. Graças e paz a todos, ao pastor Amém. Luciano, ao bispo, ao Daniel. Graças a Deus a minha esposa já tá bem, tá medicada, né? Que bom. Já, e para glorificar a Deus e para ver que Deus, com essa palavra que você estava abrindo aqui, que Deus é bom, que Deus existe e a gente tem que fazer o máximo e a gente agradar a Deus. Eu tô aqui e estamos firme e forte. Amém. Para a Legal. gente continuar dando a pauta do programa. Que legal. Glória a Deus. Que bom, que bom. Eu fico alegre Eu com queria dar uma introdução Pode aqui, falar. que eu vinha ouvir no programa. Esteja à vontade. Eu vinha ouvir no programa. Mas também tem muita gente também, bispo, pastor e Daniel, que se acomoda. E principalmente nos dias de hoje, que tem muito bolsa ajuda, bolsa governo, bolsa isso, bolsa aquilo. Aí ele fica esperando só também cair do céu. Você chegou com 2 pés no peito, hein, Nilton? Chegou chegando. Porque eu cheguei na fiação, chegou na fiação. cheguei na fiação. Então a gente também tem que procurar Se levantar esforçar, né? cedo, se esforçar. É isso aí. Não é só também ficar pedindo. Verdade, você tem Fazer a razão. nossa Boa, parte, Nilton, né? muito bom. Sim, se a gente Muito chegar boa e fazer colocação. a nossa parte, Deus é grande, Deus é maravilhoso para que Ele consiga nos ajudar. Sempre. A Bíblia diz assim que é dando que se Que se recebe. Então precisamos dar primeiro, né? Bom, agora, o que é dar muitos frutos? A Bíblia diz que nós temos que dar fruto, que nossos frutos permaneçam. Quer dizer, quando você dá fruto e você não cuida do fruto, ele apodrece. Sim. Aí não tem jeito. Então, fruto, para que foi feito? Para a gente cuidar, né? Na árvore, eu trabalhei, alguns tempos vim muito trabalhar no interior, né? Então precisa cuidar. Cuidar da mandioca, por exemplo. A mandioca você tem que chegar à terra nela, né? Aí ela dá aquelas raízes bonitas, gostosas. Mas se você não cuidar, ela apodrece. Assim também os nossos frutos. Precisamos cuidar dos frutos. Porque tem muita gente que produz, mas tem gente que não consegue segurar o que produz. Produz, mas não cuida, né? Produz, mas não cuida. Se a gente trouxer para um lado bem espiritual, a gente pode ganhar almas à vontade. Sim. As pessoas estão desejando hoje Sim. Cristo, mas se a gente não cuidar delas, o fruto não permanece. Nesse tratando desse cuidado, é o discipulado, né, pastor? É o discipulado. As almas que a gente ganha, a gente tem que acompanhamento. discipular, acompanhar, ensinar a palavra para que ela fique firme nos princípios a- da Bíblia, né, Nilson? Exatamente. São as 4 estações de uma igreja na visão celular, né? É evangelização, discipulado, cuidar e enviar. Exatamente. Entendeu? Eu aprendi isso aí há É muitos com anos base, atrás, né? É com tem base que cuidar, nisso. né? Com base Por exemplo, nisso. você acha que você estaria aqui hoje, Daniel, se você não fosse cuidado a princípio? Você, Nilton, você está sendo cuidado ainda, graças a Deus. Sim. Se você Eu não tô tá até sendo- hoje, bicho. 8 anos sendo se cuidado. se né? você não fosse cuidado, você estaria aqui? Não estaria, não é? Porque a pessoa quando ele não é cuidado, ele não está sendo restabelecido, abastecido de oração, de jejum, de consagração à vida dele. Então vai chegar uma hora que ele não vai aguentar mais. E o fruto? Por mais que as minhas palavras sejam erradas ou tortas, eu amo estar na presença de vocês, aprendendo e me sinto
e envaidecido de eu estar na presença Ô, de glória. vocês e aqui no programa. Por Humildade. isso que eu fiz questão de Correr. vir direto. Legal. Que bom. Parei o carro aí na frente e vim direto pra rádio. Kátia falou, você gosta mesmo? Eu falei, porque já faz parte da minha rotina, da minha semana. Sim, sim. A minha semana, ela só vai estar completa a partir do momento que eu saia daqui e chegue em casa. Aleluia. Senão ela não fica completa. Fica Legal. sempre Como é faltando alguma coisa. Como é bom Glória a ouvir- Deus. Como é bom ouvir isso, né? É verdade. Como é bom ouvir isso. Tanta gente que não quer, que não se esforça. Aí Isso. Quando encontra, né? Tem que valorizar. Isso aí, vai chegar uma hora que você vai dar tanta produção, já tá dando até, né? Que você vai pensar, puxa vida, eu pedi aquilo, mas veio aquilo em cima. É assim que Deus faz na vida. Ó, e melhoras para a irmã Kátia, né? Que ela se recupere. Ela também é ouvinte, não sei se ela está conseguindo ouvir agora, que ela chegou medicada agora, mas até propõe no finalzinho do programa Sim. nós orarmos pela serva do Senhor. Ó, vamos lá. 4 tipos de frutos na Bíblia: fruto de arrependimento, fruto do Espírito, fruto de outro cristão e fruto do ministério. Isso aqui tudo precisa ser cuidado. Se você não cuidar desse daqui, ó, não é? Primeiro, arrependimento. E a gente costuma dizer que nosso carro precisa ter a ré, né? Imagina, rapaz. Você vai estacionar um carro, se você não tiver a ré para estacionar o carro, a dificuldade que você vai ter, né? Agora com a ré não, você vai na frente, vai para trás, você vai o que você quiser. Você não vai poder ter uma segunda tentativa, né? É verdade. Avançou, não tem como voltar, vai ter que procurar a vaga lá da frente. Ô Bispo, mas agora o fruto, né? Esses 4 tipos de frutos, lembrando que o fruto é uma consequência, Sim, né? Você faz alguma coisa, você planta uma semente, Isso. cresce a árvore, daqui a pouco tem um fruto lá na Isso, frente. isso. O fruto de arrependimento é a consequência de um encontro com Deus. Com certeza. Quando nós nos encontramos com Deus, aliás, João Batista, ele já veio anunciando, né, a mensagem do arrependimento. Jesus também engata nessa mesma situação, nesse mesmo assunto. Se nós não nos encontrarmos com Deus, não vai gerar de fato um verdadeiro arrependimento na gente. Então, o verdadeiro fruto do arrependimento é o encontro com Deus. É a intimidade, é se aproximar, né? Estar junto, conviver com Jesus, né? É conviver também, não adianta só se encontrar, dar a mão, tchau, qualquer hora dessa a gente se encontra. É verdade. Não funciona dessa maneira, é convivência com o Senhor. E como seria esse fruto de outro cristão? Que seria isso? Outro cristão? É, de outro cristão. Seria você cuidar de uma outra pessoa, É bispo? isso aí. O pastor cuida de mim, ele cuida do Daniel, Isso aí. ele cuida das pessoas que estão Isso aí. dentro da igreja como se fosse um filho dele. É isso aí. Eu, por exemplo, hoje não mais, né? Mas eu tive muito esse tipo de revelação. Estava em casa, Deus falava, você precisa ir na casa de fulano e tal. Eu já sabia que tinha alguma coisa para fazer lá na casa da pessoa. Porque eu tinha que cuidar da pessoa. Então, a importância de você dar ouvido à voz do Espírito Santo. E hoje está tão difícil o Espírito Santo falar, né? É uma coisa... Quase nem se fala mais do Espírito Santo, inclusive nas mensagens, né? Quase nem se fala mais isso, quase hoje, né? Então eu não sei o que mudou. Não sei o que mudou. E por fim, o fruto do ministério. Que seria isso? Vocês podem me ajudar aí? Vamos lá. Bom, o fruto do ministério, mais uma vez, uma consequência, né? Ministério, deixa eu ver se eu entendi bem essa colocação do senhor aí, mas assim, para você ser bem sucedido no ministério, porque se tem uma área que a gente precisa na nossa vida cristã, ter paz é dentro do nosso ministério. Eu não estou falando apenas do ministério, companhia de irmãos, nome de igreja, o seu pastor, falando do seu ministério próprio, Sim, né? Também. Tua intimidade com Deus e etc. Também vai ser fruto, o ministério vai ser fruto de grande esforço. A gente não chega, bispo, em lugar nenhum na nossa vida se a gente não se esforçar. E a produtividade aqui, não é? Eu me lembro que quando com 5 meses de fé eu fui consagrado a diácono. E a minha meta era produzir, certo? Eu pregava, eu dirigia 2 pontos de pregação e cantava no coral e fazia evangelismo
Não media esforços, né? Até hoje também não meço esforços. Mas eu tinha que cuidar daquilo que Deus me deu, que foi o meu ministério. O fruto do ministério é servir, né? Servir a igreja local, servir os irmãos, ministrar no evangelismo, nas ruas, né, Nilton? Isso aí é um fruto do ministério. É isso aí. Eu tenho não é bem um chavão, é um Slogan? slogan, né? Você lembra qual é o slogan que eu uso bastante? Nascemos para servir. Pronto. Isso é muito importante, né? É igual o da rádio. É. O da rádio qual que é, Daniel? Da rádio? É a rádio que se porta com você, né? Isso. Tudo é um chavão Tudo é. que traz benefício a quem está ouvindo a rádio. Sim. E o bispo é que ele gosta de ajudar o próximo. É. Isso aí. Hoje eu recebi umas 100 e poucas ligações, né? E o povo pedindo para mim ministrar. E eu não ministrei até agora. Vou deixar para ministrar à noitezinha, que eu mudo. Aliás, viu, bispo? Eu participei das células essa semana. Sim. E a mensagem do senhor foi muito bem comentada. Se deu o que falar, viu? Foi muito legal, muito Eu fico bacana. alegre com isso. Você vê, tem dias que você ministra, você fala, você pensa assim no seu coração, puxa, mas ninguém está dando glória. Então acho que eu não estou sendo bem recebido hoje. E no fim, 2 pessoas, né, foram para frente, né? Aceitando o Senhor como Salvador, não foi? Foi isso, né? 2 pessoas? Eu tava lá fora, Não bispo. foi 2 pessoas, Luciano? Eu acho que foi. Vamos lá. Então, o fruto do arrependimento já foi falado, que é a conversão autêntica, né? Conversão é a mudança de direção. Quando viramos as costas para o mundo, para o pecado e para o diabo. Rapaz, eu vi uma mensagem agora cedo com o pastor Marcos Feliciano. Meu Deus do céu. Balançou, viu? Fruto do Espírito é o caráter ser igual a Jesus no caráter. O que vocês acham? O fruto do Espírito não é um fruto que tem 7 características, né? Isso, Se abrir o isso. texto aqui. É um multifruto, né? É. Bondade, amor, longanimidade, Domínio próprio. perseverança, temperança, domínio próprio. Aqui, Bondade, fidelidade. então aqui diz sobre isso, né? Que o Espírito Santo, pois nele encontramos amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. E o fruto do outro cristão é ganhar vidas para Jesus, tá bom? E Irmão, eu queria abordar ainda Vai lá, essa situação. Quando se fala de produtividade, o crente, ele entende, nós precisamos entender que o crente pode produzir bons frutos desde que ele tenha esse fruto dentro de si. sim, sim. Certo? Porque a Bíblia nesse trecho vai falar a respeito de domínio próprio. Tem gente que não tem domínio próprio, não vai produzir coisas boas no reino do Espírito, né? E também as demais características são como engrenagens dentro de uma máquina para que essa máquina possa produzir para Deus, para as pessoas, segundo a palavra do Senhor. Entendeu, bispo? Estou entendendo perfeitamente. Aqui está dizendo sobre isso. Ele diz que os frutos do Espírito nós precisamos nos assemelharmos a Jesus, certo? É isso aí. Precisamos receber o Espírito Santo, pois nele encontramos todas essas coisas e muito mais coisas. Porque através do Espírito Santo é que a gente vamos darmos outros frutos, não é? A verdade é que ninguém pode falar que tem alguma coisa se não tiver nada para oferecer, tá bom? Vocês estão tão quietinhos, o que foi que aconteceu? Vamos lá, gente. Estamos esperando o senhor aí concluir aí o Vamos pensamento. lá. Deus quer usar a sua vida, sua experiência, seus dons para atuar no reino, servir outras pessoas e também a igreja. Nunca fale a Deus o que você está pronto para servir. Lembre-se que toda árvore que não dá fruto será cortada e lançada no fogo. Já foi até dito, né, bispo? O crente tem a obrigação, é compulsório esse negócio, de produzir. Por isso que eu digo, Daniel, que na trajetória cristã você só vai para frente. Você não pode retroceder e também não pode ficar parado. Você não pode ficar indiferente dizendo, não, eu já estou vindo na igreja, eu já estou ouvindo a palavra.
O reino de Deus te empurra para frente, não te Isso. deixa sentado num banco, entendeu? Te dá responsabilidades. E isso não se trata de função eclesiástica, isso fala de responsabilidade individual de cada um dos filhos de Deus. A Bíblia diz que aquele que coloca as mãos no arado não tem direito de voltar atrás. Não pode olhar para trás, não. Se olhar para trás não é digno do A minha reino dos alma, né? céus. A minha alma não tem prazer nele e tal. olha e tal. Lucas 9:62. Olha aí, maravilha. Que bom, né? E então você nunca aceite se você não estiver dando frutos. Aí você diz, eu posso, eu vou fazer, eu consigo. Mas você não pode dizer, isso para mim não dá certo. Não posso dar fruto. O grande problema da falta de produção na vida de muitas pessoas é justamente essa. O medo de não conseguir fazer bem feito. O medo que se esconde atrás daquela frase, eu não tenho capacidade para isso. Olha, nós aqui da comunidade Batista Vidas no Altar, a gente vem descobrindo, Daniel, Newton, as nossas potencialidades no meio do fogo. A gente não tem a experiência para certas coisas, mas nós temos a coragem de fazer. É isso aí. Ainda que num primeiro momento a gente não faça bem feito, não vai ser porque a gente não está entregando o nosso melhor. Talvez seja porque a gente não tem a experiência. Mas como é que você pega experiência? Fazendo. Né? Hoje nós fazemos, amanhã a gente faz, daqui a pouco a gente está craque, daqui a pouco a gente já está até ensinando. É verdade, é isso mesmo. Não é? A gente, para ensinar, a gente às vezes tem que ter algum erro também na vida, né? É. Senão a gente não mostra a experiência que a gente Faz parte. viveu, Né? faz parte Verdade. do processo, né? Sem Bom, dúvida. Como então nós podemos frutificar? Primeiro, cultive raízes profundas. E aí? Bom, bispo, como que eu quero trazer a analogia, tá? Como que uma árvore, é uma planta, ela cresce e a árvore dá frutos. Ela vai precisar do que, Daniel? Essa árvore, para ser uma árvore saudável, ela precisa da água, certo? Ela precisa, portanto, de algo que vem do céu. A chuva vem da onde? A chuva vem do céu. E nós, como árvores, precisamos de algo do céu também. Nós precisamos ser lavados todos os dias pela água da palavra de Deus, o Espírito Santo fazendo diariamente uma obra na gente. Porque os frutos que nós estamos aqui mencionando são frutos que permanecem, são frutos que se dão segundo a palavra de Deus, a vontade de Deus. Então, para produzir esse tipo de colheita, nós vamos ter que estar ligados nessa videira verdadeira, né? Para ser aquela árvore do Salmo de número 1, tudo quanto faz prospera. Né? Então, para dar certo, para a gente ter satisfação e para a gente poder ser sombra frondosa a quem precisa dessa árvore, nós temos que estar ligados em Deus. E vocês acham, o segundo ponto é como frutificar? Intimidade com Deus. Eu ia falar isso aí, mas quando eu vi que estava já na sequência aqui do texto, né? Cristão que não consegue frutificar é o que está faltando isso na vida. Intimidade com Deus, leitura da palavra. A Bíblia diz que nós temos que ser obreiros preparados que manejam bem a palavra da verdade, né? Então, para a gente frutificar, a gente tem que manejar bem a palavra da verdade, tem que saber falar com as pessoas aquilo que a palavra de Deus fala ao nosso respeito, né? Que nós somos amados, que nós somos escolhidos. Então, a gente precisa ter essa intimidade com Deus em oração, jejum, consagração e também intimidade com a palavra dele. E intimidade também com os irmãos, né? Com os irmãos, É importante, né? A gente temos essa comunhão, a transparência, né? Sim. E, bispo, ainda antes de passar para o próximo ponto, a gente está aqui falando que é necessário para frutificar. E existe uma confusão que muita gente que dentro da igreja não frutifica. Então, o que nos mostra, queridos, que o fato de ser membro de uma igreja não quer dizer que você está apto para frutificar. Não. Ou você está frutificando. Acho que até apto você está, desde que quando você queira, né? Os frutos não serão negados diante da vontade de se fazer. Quem faz a obra na vida da pessoa? Exato. Então é muito mais do que ser apenas membro de uma igreja. É você ser servo do Senhor, uma pessoa obediente, que tem cargo, que tem responsabilidade, que tem paixão pelas coisas de Deus e que coloca a mão
na obra, bispo. É verdade. No reino de Deus, Newton, tem placas espirituais por todos os lados, e a frase dessas placas espirituais é uma só: há vagas. Tá precisando. O senhor, de vez em quando precisa de funcionário, coloca uma placa lá fora. Como que é essa placa aí? O senhor conseguiria descrever pra gente? O que o senhor coloca naquela placa? Precisa de funcionário, mas ele tem uma especificação. Certo, Um ajudante, um mecânico, certo. ele tem que ter uma função. Certo. Aham. O senhor entendeu? Tá precisando, aqui na igreja tá precisando, na outra igreja tá precisando, no reino de Deus tá precisando de evangelista, tá precisando de líder de célula, tá precisando de líder em treinamento, tá precisando de pastor, tá precisando de presbítero. São placas espirituais que estão espalhadas em toda direção. Agora, você tem que, de fato, se disponibilizar para preencher aquela vaga. Ninguém fica desempregado no reino de Deus. É verdade. Certo. Mesma coisa na nossa casa, né, pastor e bispo? A intimidade com Deus vai ajudar nosso relacionamento com a esposa, com o filho, Vai ser fundamental. com tudo, né? Do que a gente às vezes pega de conhecimento na igreja, a gente pode usar como fundamento na base da nossa casa, no alicerce da nossa casa. Sem dúvida. E a Bíblia diz que nós devemos produzir a 30, 60 e a 100. Quer dizer, a colheita sempre será muito maior do que a semeadura. É verdade. Que legal, né, bispo? Então, a outra coisa que a gente precisamos eliminar são as ervas daninhas. O que seriam essas ervas daninhas? Os falsos profetas? Não, Não? é um tipo de planta mesmo. É um tipo de planta que ela vai sufocando as outras plantas. Ela nasce junto, parece ser igual, mas ela vai... Mas espiritualmente falando... Aí também, pode entrar. Não, diga o senhor. Não pode entrar, por favor. Tá. Espiritualmente As ervas daninhas, elas são aquilo que Falsos atrapalha. ensinos, né? São falso ensino. É tudo aquilo que atrapalha a gente de alcançar a finalidade para a qual Isso. nós nascemos. Eu não sei se o Daniel vai concordar comigo, né? Mas a erva daninha é dispensável. Não faz parte, né, daquilo que foi plantado, daquilo que se espera daquilo que foi plantado, da colheita que vai ser produzida. A erva daninha, espiritualmente falando, não sei se o Daniel tem algo a acrescentar nesse sentido, ou de repente divergir dessa posição, fica à vontade. Não, eu concordo plenamente. A erva daninha é aquilo que vem para atrapalhar o crescimento do fruto. Vem para destruir, vem para... Espiritualmente, né? De forma espiritual, tipo, que nem a gente falou no começo. Uma fofoca. A fofoca é a erva daninha dos frutos no meio da igreja. Olha só, na parábola, a erva daninha é chamada de joio, Aí. que é uma tentativa do mal para confundir e atrapalhar a obra de Deus. E o Isso joio aí. é igualzinho o trigo, né? Só não tem semente. Então. O trigo, você pega assim, você amassa ele na mão, quando ele tá no ponto, fica semente. Já o joio não, ele se espalha e o vento leva embora. Então quer dizer que o trigo tem conteúdo. O trigo tem conteúdo. O reino de Deus precisa de conteúdo. Outro ponto importante, Daniel, Newton e o pastor Luciano, que nós devemos regar constantemente o nosso jardim com louvores. A adoração se não fizer a parte na vida do cristão, a adoração não faz sentido. Às vezes eu pego minha esposa, a Lidia, né, uma benção, né? Ela tá lá lavando a louça, tá arrumando a casa, tá fazendo uma comida, alguma coisa, coloca um louvor ali, de repente quando eu vejo ela tá lá no quarto adorando a Deus, chorando, começa a orar, larga tudo lá e vai adorar a Deus. Se a adoração não fizer parte na vida do crente, se você não parar um tempo para você adorar a Deus ali, de derramar suas lágrimas ali diante de Deus na sua adoração, tá precisando se analisar. Porque é preciso a gente se derramar na presença de Deus. A gente vem no domingo, às vezes, a nossa igreja trabalha em casas, né? Durante a semana, e temos culto no domingo. Se a gente vir adorar a Deus só no domingo, vai ficar um meio vago. Sim. São 6 dias vagos, né, Newton? Que você não tá e precisa se entregar sozinho, ter o seu particular com Deus nessa adoração. Se não tiver adoração na vida do crente, os frutos deles não fica, não permanece, não produz fruto. Então nós precisamos adorar a Deus de espírito e em verdade. Eu tô com um bom costume, né? Eu, quando dá 9h30 mais ou menos, eu vou pro meu quarto. Aí eu com meu celular e com a minha caixinha que eu ganhei, então eu procuro os hinos antigos, né? Eu procuro os hinos antigos. E dentro desses hinos antigos,
eu ligo na caixinha, Aí o senhor liga na caixinha e faz o quê? eu fico ouvindo, né? Aquele Aham. gostoso. E essa semana eu tava ouvindo Ah, aqueles hinos com a Mara Lima, os mais antigos e bem tal. antigo, né? E comecei a glorificar Deus. E ela aí tava na sala, daqui a pouco ela veio glorificar Deus junto comigo também. É o fogo pega, né? O fogo Não teve pega. jeito, entendeu? Porque Começa pequeno e de repente se espalha. O clamor é tão bonito, tão gostoso, que fala lá dentro. Então você não suporta. Daqui a pouco você tá chorando, Tá se dando derramando glória, na presença de Deus. falando em línguas. É verdade. O senhor vê, né, esse tipo de ambiente, tanto o Daniel comentou da esposa que de repente tá cantando e daqui a pouco tá adorando, daqui a pouco tá com o joelho dobrado e tá esparramando aquela coisa gostosa dentro de casa. O bispo acabou de dar a sua experiência também. E vou dizer uma coisa, quando a gente faz ao contrário, a coisa ruim se espalha por todos os lugares dentro de casa também. Entendeu? Se começa a brigar aqui, já começa a aparecer outra contenda ali. Por isso que nós temos que compreender que a igreja é apenas um lugar, aqui a igreja Quatro Paredes é apenas um lugar onde nós nos reunimos para expressar a nossa felicidade. A gente vem aqui buscar a palavra de Deus e dar testemunho. Mas a verdadeira igreja, ela precisa ser a nossa casa. Você sabe que, mais uma vez trabalhando por comparação, debaixo desse aspecto, me parece que todo mundo é pastor. Como se a casa fosse a igreja, como se o sacerdote fosse o pastor e todo o resto da família fosse a membrazia. A grande pergunta que a gente tem que se fazer, debaixo desse contexto, dessa comparação que eu estou fazendo, é se os membros dessa igreja chamada nossa casa gostam dessa igreja ou se acham ela chata. Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer para melhorar diariamente o nosso sacerdócio pessoal. Pergunta pra nós mesmos, né? Exatamente. Que bom, que legal. Na loja mesmo, eu trabalho durante 8 horas por dia. 7 horas a gente ouve louvor. E a pessoa que não quiser ouvir... O senhor ouve põe uma um rádio foninho. lá, né? O senhor Isso, ou sou ouvinte da rádio número 1. Que nem eu brinco. E quem não quiser ouvir o louvor, põe um fone ocular. Não, é verdade. Põe o fone ocular. O louvor faz parte da minha casa. Minha casa que eu falo é a loja. E na minha casa é a mesma coisa. Até porque você que manda lá, a empresa é tua. É certo, é isso aí. Eu ouço louvor o dia inteiro. Uma vez chegou uma senhora, por volta de um meio-dia, todo mundo almoçando, e ela se incomodou com o louvor. Não era o clamor do meio-dia, era na televisão mesmo, e ela se incomodou. Ela pediu se não podia desligar. Falei, não, senhora, a minha religião não quer... Ah, mas tá me incomodando. Então era alguma coisa que ela tinha de mal. E não era o louvor que tava fazendo. O louvor tava cutucando ela para que ela se mostrasse. Né? Mas não vou desligar o louvor que tá tocando aqui, a benção que tá para todo mundo. Ela queria que eu tirasse. Abençoando a sua empresa, o ambiente. As É tão pessoas legal, que entram. gente que se posiciona, né? Isso é Não, muito eu legal. não- Isso é muito Então bacana. hoje nós aprendemos sobre que nós precisamos produzir, né? Estamos produzindo muito ou pouco? O que você acha, Daniel? Dá pra melhorar. Cada dia mais dá pra gente melhorar. Porque se a gente chegar num ponto de dizer, tô produzindo muito, vai chegar uma frieza, você vai querer parar e não vai querer produzir mais. Querer manter aqueles frutos ali e nunca vai almejar mais. Então nós pra temos que que eu vou fazer pensar, mais, né? então temos que pensar que dá pra melhorar todos os dias. Em todas as áreas, né? Você, Nilton? Eu acho que o tema desse ano diz muito sobre isso, que é, né, dos 21 dias. Pra gente ir pra rua, né, falar com as pessoas e trazer quanto mais membros para a igreja, melhor. Melhorar Então, na produção, né? Buscando, produção, produzindo frutificar, frutos. produzir frutos, pra gente buscar tudo. Então eu acho que é muito importante, bispo. A gente tá falando de Deus sempre. E quanto mais a gente falar de Deus, menos do mundo a gente estaria falando. É verdade. Legal. É isso Pastor aí. Luciano, A mesma opinião dos meus amados aqui. A gente não tá pronto, né? E a gente sempre tem a possibilidade de crescer. Isso aí. Naturalmente falando, cada qual vai chegar ali no máximo da sua estatura e etc. Mas espiritualmente falando, que se arranquem todos os tetos. Nós estamos em crescimento. O céu é o limite. O céu é o limite, é isso daí. Mas é bom demais a gente aprendermos coisas. E o senhor, o que o senhor acha? O senhor Eu acha acho- que eu acho dá que para trabalhar mais, crescer mais, fazer Crescer melhor? mais, né? A gente precisa nos levar mais com mais carinho essa produtividade e entendermos que nós nascemos para isso. Há quantos anos o senhor produz para Deus? 42. 42 anos.
Já vi muita Caminhada é longa. É. Já vi muita coisa. Daniel não era nem nascido, né, Só Daniel? lá em, Não. Só lá em Januário, em 3 anos e 8 meses, por 220 almas. 220. E se alguém perguntar, dá pra ganhar mais? Dá, vamos pra cima, vamos trabalhar. Eu costumo dizer que se eu pudesse fazer de novo aquilo tudo que eu já tenho feito, eu faria tudo em outra vez. Glória a Deus. Entendeu? Porque é um prazer, né? Prazer produzir pra Deus, né, Bispo? Aí a gente tem que querer ouvir a palavra. Vinde bendito do meu Pai, possui por herança aquele que está preparado desde a fundação do mundo. Até porque o nosso trabalho também vai gerar um fruto, né? Com Fruto da certeza. salvação, né, Bispo? Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, 58 que não é em vão. Quer dizer, haverá uma recompensa. E o nosso descanso não é aqui, né, Bispo? Não. Então, para quem está nos ouvindo, o nosso descanso não é aqui, Daniel. Quando você fala assim, eu tô cansado, eu vou dar um tempo, dê um tempo de qualquer coisa, menos da presença de Deus. Né? Às vezes a gente vê hoje, não, eu vou dar uma parada nesse projeto, que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. E o que a pessoa vai fazer aqui, vai fazer ali, é legítimo, não tenho a menor dúvida de que é. Mas deixar as coisas de Deus, quer dizer, colocar as coisas de Deus em segundo plano, Não. é aí que eu acho que está o grande problema. Que uma pessoa pode estudar, pode trabalhar, pode passear, pode fazer o que for, desde que tudo o que ela faz não esteja acima do que ela de fato precisa fazer em benefício de si mesmo, no que diz respeito à sua salvação, em benefício da sua família. Mas hoje a gente vê, né, Daniel, Newton, as pessoas dizendo, eu vou me afastar, né? A gente vê muito isso na obra de Deus, porque eu vou fazer isso agora, porque eu vou fazer aquilo outro, e depois a grande consequência é um sofrimento, e justamente porque o nosso descanso não é aqui. Aqui é pra gente fazer, aqui é pra gente dar o nosso melhor. Isso. Quando a gente chegar na eternidade, aí dá pra sentar no sofá, eu acho que vai ter couro da melhor qualidade na eternidade, dá pra espreguiçar, nem canseira vai sentir. Paulo dizendo a Timóteo, ele dizia assim que se for da vontade de Deus, eu irei para tal lugar. Né? Quer dizer, ele não andava sem a direção de Deus. Tá bom? Pastor Luciano, tem alguém aí? Sim, tem ouvintes da rádio no Brasil e fora do Brasil, Bispo. Que bom, né? Graças a Deus, bastante audiência. Olha aí, que legal. Nós mandamos um abraço a todos aqueles que estão compartilhando conosco, né, pastor Luciano? Só vou dar uma olhadinha aqui na tela da audiência internacional para mencionar os queridos que estão conosco, né? Lembrando que a Rádio Gospel Capital, graças a Deus, é a rádio que se importa com você. E ela tem audiência também internacional, né? Que bênção. Aliás, a nossa rádio também é a rádio missionária, Olha né? aí. 3 países conosco aqui: Costa Rica, Canadá e Portugal. Olha Ou seja, Europa, nós temos também América do Norte. E eu acho que Costa Rica, meu Deus do céu, qual continente é? Na América Central. Tá, né? na América Central, Bispo, é isso aí. Tô ruim de geografia, Então, obrigado. Portugal tá um frio lá que Tá forte lá? Tá levando? E o Canadá então não se fala, né? Canadá Agora, é neve. Agora Costa Rica já é um lugar quente. Canadá nessa época tá feio o negócio. Então, Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão compartilhando conosco, viu? É uma alegria muito grande, tá? Tê-los conosco, tá bom? E eu gostaria agora de pedir aos senhores, para sábado que vem, quem se colocaria à disposição aí para trazer um tema? O Daniel pronto, tá decidido, já levantou a mão ali, graças a Deus. Aleluia. Ele não levantou, mas eu entendi. Eu conheço o Daniel, ele espiritualmente já tinha levantado a Que dia mão vai dele. ser aí a consagração, Luciano? Próximo domingo, né? Agora já? Não amanhã, no outro. No outro, né? Isso. Ô, Daniel, vai ter que cortar a barba, viu? Hã? Vai ter que cortar a barba. Por quê? Porque pra jogar óleo nessa barba aí não dar certo, não. Vai ficar ruim pra enxugar depois. O Nilton já sabe, pastor? Já sabe. Já sabe, né? Eu não sei se ele sabia que é dia 10 agora, mas nós que ele sabe, ele sabe. Tô torcendo muito por você, viu, Daniel. Amém, bispo. Ah. Eu sei disso, eu tenho Você tem certeza. seus méritos, né? Você está plantando para colher, né? E sempre seja a pessoa humilde, pessoa sincera, pessoa que tem prazer em servir ao Senhor e estar na casa do Senhor. Amém. Quem vai ganhar com isso é só você.
Amém. Eu só fiquei assim meio Meio pra lá e pra cá. porque eu conversei até com o Luciano, né? É um costume nosso, quando consagrar o esposo, consagrar a esposa junto. Uhum. Mas aí ele me explicou porque que foi, tá bom? Eu fiquei mais... Pra todas as coisas tem um tempo determinado. Fiquei satisfeita, né? Ô Bispo, uma ouvinte mandou mensagem aqui pra nós, muito carinhosa, a irmã Fátima. Ela disse assim: estou encantada em estar ouvindo a rádio. Obrigado, irmã Fátima, ela é de São Paulo aqui. Manda o bairro aqui pra nós também mencionarmos. Deus abençoe a senhora. Que bom, que legal. A audiência feminina, ó. A dona Fátima, ela tá no Tatuapé. É minha psicóloga. Ah, é? Ah, que legal. maravilha. Eu tô plantando semente, pastor. Eu tô frutificando. Manda um alô pra Bacana, ela. Sim, bacana. sim. Legal, legal. Então, É. Fátima, psicóloga, Deus abençoe. Nós é que estamos aqui encantados de tê-la como ouvinte nossa. Que Deus bom. abençoe. Que bom. Que mais, Apareça na senhores? igreja, dona Fátima. Isso, vem fazer uma visita para nós aqui, ó. E vai ser muito bem recebida. O Newton tem todos os dados. Ai, que legal, né? Então, Resta-nos então orar pela irmã Kátia. 2 minutinhos, só falta, né? Vamos apresentar a irmã Kátia e para que Deus possa dar a ela bastante saúde, tá bom? Bem. Os irmãos que estão nos ouvindo também, se tiver alguém doente, que já receba a cura também em nome de Jesus, Em né, nome de bispo? Jesus. É isso. Então vamos orar? Vamos Vamos sim. falar com Pode orar, Deus. Nosso Deus e Senhor. Pai Celestial. Em nome de Nós Jesus te Cristo. louvamos, te Te engrandecemos, te louvamos pelo teu amor, bendicemos. bondade, Obrigado por tua grande tudo misericórdia. nessa tarde, Ó por Deus aqui eterno. o que discutimos, Deus pelas soluções açúcar, que manda foram nos Pai. dadas através da sua Louvado palavra, seja o nome do as Senhor. chaves espirituais que nos Muito foram obrigado, Deus, em dadas nome de também. Jesus. Nós queremos lhe agradecer, meu Aleluia. Pai, por todas as coisas. Muito E pedir obrigado. nesse momento de maneira específica Pai, pela nossa irmã Kátia, É. que está medicada, que está Deus repousando eterno. agora. Enquanto ela está repousando, toca nela com força, em meu nome Deus, de Jesus. e retira todo o mal, meu Pai. É o que nós te pedimos, oramos e te agradecemos Em nome e também do Senhor apresentamos a dona Fátima, É. meu Pai, diante do altar, cuida dela, cuida da glória. família dela, da saúde dela e tudo que ela tem. Em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e desde já agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Então, graças a Deus, queira Deus e Ele quer. Semana que vem estaremos aqui mais um dia reunidos e unidos para adorar o Senhor através da sua palavra, tá bom, pastor? Legal, então é isso, pessoal. Próximo sábado, se Deus permitir, nós estaremos juntos aí em mais uma edição do programa Homens em Foco. Sempre digo por aqui e jamais me esquecerei ou deixarei de dizer: a Rádio Gospel Capital é a rádio Que se importa com você. Deus abençoe, ouvintes. A conversa sempre é muito boa com eles. Bispo Osmar, Daniel, Pastor Luciano, Rodrigo e Newton. Homens em Foco. A partir da perspectiva masculina, abordagem de temas do nosso dia a dia. Agora, todo sábado às 15 horas, aqui na Rádio Gospel Capital.